lançados às feras em espetáculos sangrentos. Outros foram queimados vivos, simplesmente porque se mantinham fiéis a Cristo. Eles eram pobres aos olhos do mundo, mas riquíssimos diante de Deus, por conta do seu amor, da sua fidelidade. Esmirna nos mostra que a fidelidade não é um caminho fácil. É permanecer firme quando tudo ao redor nos pressiona a desistir. É não negociar a fé, mesmo quando isso custa a própria vida. Olhando para os nossos dias, nós não enfrentamos as arenas romanas, mas enfrentamos algo tão perigoso quanto, que é o esfriamento espiritual. A indiferença tomou conta de muitos corações, o amor de quase todos se esfriou, há pouco engajamento na obra de Deus, há muita displicência no serviço cristão, há falta de compaixão pelo próximo e há um descuido generalizado com a santidade. Muitos se acomodaram, preferindo aí o conforto da vida moderna e a incessante corrida em adquirir bens materiais ao compromisso com Cristo. Por isso nós vemos, como pastores dos dias de hoje, muita dificuldade de encontrarmos voluntários que venham cantar, que venham nos ajudar no púlpito, que estejam nos ajudando aí no evangelismo, em cada um dos departamentos, em cada um dos ministérios, exatamente por conta desse esfriamento espiritual. As pessoas não têm mais comunhão dentro da igreja, as pessoas frequentam os cultos como que se viessem picar um cartão, fazer aquilo ali e ir embora. A infidelidade, na realidade, ela se manifesta em pequenas escolhas diárias. Por exemplo, a negligência da oração. As pessoas gastam quase tempo algum para orar. Deus está ali ao nosso dispor para nos ouvir, para falar conosco, e nós não dedicamos tempo à oração. Temos que correr, temos que ir para o trabalho, temos coisas a fazer, temos que limpar a casa, temos que buscar os filhos na escola, temos tantos afazeres, mas não temos tempo de nos ajoelharmos diante do Senhor. Não dedicamos tempo. Os cultos de oração nas nossas igrejas mais tradicionais estão vazios. O que deveria ser o mais importante é deixado de lado. A falta de amor pela igreja e pelo perdido mostra claramente essa infidelidade. O descuido com a santidade em pequenas coisas, como palavras ditas sem amor, que machucam, que ferem. Compromissos assumidos sem verdade, sem sinceridade. Olhares que alimentam desejos impuros. Ou escolhas que priorizam o conforto ao invés da obediência à vontade de Deus. Então, aqui, olhando para esse texto, nós vemos uma reflexão que precisamos fazer. Será que não estamos tão frios quanto os perseguidores de Esmirna esperavam que os nossos irmãos daquele local estivessem? Será que a nossa falta de fidelidade não é tão grave quanto a perseguição que os irmãos de Esmirna sofreram? Cristo nos exorta hoje, assim como exortou a igreja de Esmirna: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Mas será que o mundo de hoje está preocupado com a coroa da vida?
Um mundo tão imediatista como o nosso? É exatamente isso que nós vamos ver nessa mensagem, pois ela nos traz alguns ensinos muito importantes para os dias em que nós estamos vivendo. E o primeiro ensino que eu vejo nesta mensagem de Jesus à igreja é: qual é o nosso padrão de fidelidade? Como é que você afere a fidelidade sua? A fidelidade da igreja? No verso 8 nós lemos assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, antes de falar sobre fidelidade, nós precisamos olhar para aquele que é o modelo supremo de fidelidade, Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Mas, em sua fidelidade ao Pai, em seu amor pela humanidade, Ele se esvaziou da sua glória, tomou a forma de servo e se fez um simples homem. Lá em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, a palavra de Deus relata que Cristo, sendo Deus, não se apegou ao direito de ser igual a Deus, mas escolheu se esvaziar, humilhar-se e obedecer até o fim, até a morte humilhante da cruz. Ele não veio em majestade terrena, não. Ele nasceu numa manjedoura, viveu como carpinteiro, caminhou entre os pobres e necessitados e enfrentou as mesmas dores, as mesmas necessidades de qualquer homem comum. Jesus, ele foi perseguido, ele foi rejeitado, ele foi caluniado, e como nós vemos lá em João 1,11, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele foi traído por um amigo, ele foi negado por um discípulo, ele foi abandonado por muitos, mas ele permaneceu fiel ao Pai, ele permaneceu fiel à sua missão de salvar os perdidos. Por isso ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele não apenas pregou o amor, mas ele viveu o amor. Ele curou enfermos, ele libertou os oprimidos, chorou com aqueles que choravam, e até mesmo ali no Getsemane, naquela angústia mortal, em oração ao Pai, ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem é que consegue dizer isso nos dias de hoje? Qualquer afliçãozinha e a gente já começa a acusar a Deus, começa a reclamar e murmurar de Deus. Mas Jesus não. Na cruz ele foi fiel até o fim. Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, como diz Isaías lá em Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele abriu o caminho na salvação e nos deu um privilégio tremendo, privilégio de sermos chamados de filhos amados do próprio Deus. Ele foi morto e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, que é o nosso último inimigo. Por isso Paulo escreve: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Pela graça de Deus, nós fomos salvos, fomos livres da morte em Cristo Jesus.
Ele é o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. A sua fidelidade não apenas nos salvou, mas ela nos inspira a viver em fidelidade. Uma fidelidade que, infelizmente, já não é mais pregada na maioria das igrejas hoje. Uma fidelidade a qual não é mais vivida nos dias de hoje. Portanto, se queremos crescer em fidelidade, precisamos começar olhando para Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa força. Ele é a prova viva de que a fidelidade até o fim traz vitória e vida eterna. Assim nós devemos ser, como Paulo, imitadores de Jesus. E para isso nós precisamos nos identificar com Cristo. O maior problema é que em nossas mazelas, essas nos incapacitam de reconhecer os nossos próprios erros. Ainda na carta de Apocalipse, capítulo 2, só que na carta que Jesus dirige à igreja de Éfeso, Jesus elogia a igreja de Éfeso por não suportar os maus e rejeitar os falsos apóstolos. Mas ele também repreende a igreja por ter abandonado o primeiro amor. Assim, o maior perigo para um cristão é não perceber o próprio problema espiritual, que é o que acontece hoje. Muitas vezes conseguimos identificar as falhas dos outros e apontamos o dedo, exatamente como fez a igreja de Éfeso. Mas permanecemos cegos para a falta de amor em nosso coração. Cada vez nos esfriamos mais, cada vez temos menos amor no coração. Da mesma forma como a igreja de Esmirna foi marcada pela fidelidade, pelo amor, nós também somos chamados a refletir o caráter de Cristo em cada detalhe da nossa vida. Não é apenas quando estamos na igreja, não é apenas quando estamos reunidos com os irmãos, não é apenas quando estamos com a Bíblia na mão, mas em todo momento, em todo lugar. Identificar-se com Cristo é viver em santidade. E viver em santidade é espelhar Jesus ao mundo através do amor. E isso é um mandamento. Não é um conselho simplesmente. Lá em João, capítulo 13, versos 34 e 35, o Senhor Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Será que nós conseguimos amar como Jesus amou? Será que nós temos amado como Jesus amou? Isso é se identificar com Cristo. Mas em segundo lugar, como a fidelidade é provada? Os versos 9 e 10 dizem o seguinte: conheço a tribulação pela qual você está passando. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Então a cidade de Esmirna era uma das mais ricas e influentes da Ásia Menor. Ela era orgulhosa por sua lealdade ao Império Romano. Foi uma das primeiras cidades a erguer um templo em honra ao imperador, a César. O culto ao imperador não era apenas uma prática religiosa, mas uma exigência política. Recusar-se a queimar incenso à imagem de César era considerado traição. E foi exatamente aí que os cristãos de Esmirna se tornaram alvo de perseguições severas.
porque eles não adoravam ao imperador, e sim a Deus, a Cristo Jesus. Eles eram privados de seus bens. Muitos perderam seus empregos, suas casas e foram encarcerados. Um exemplo que ficou na história foi de um dos pastores de Esmirna, Policarpo. Ele era discípulo do apóstolo João e foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Já idoso, por volta do ano 155, ele foi preso por recusar a negar a Cristo e adorar aos deuses romanos. Diante ali das autoridades, deram-lhe a chance de salvar a sua vida. Bastava ele negar a sua fé. Mas Policarpo respondeu com firmeza: há 86 anos sirvo a Cristo e Ele nunca me fez mal. Como poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Essa declaração marcou a sua fidelidade até o fim. Já idoso, com 86 anos, ele foi condenado à fogueira. Prenderam ele num poste, colocaram madeira ao seu redor, atearam fogo, e mesmo ali em chamas, ele permaneceu louvando. A história diz que a cada verso de louvor que ele cantava, as chamas se afastavam. Ele demorou muito mais para morrer, mas ele foi morto ali. Seu martírio se tornou um testemunho poderoso para a igreja, mostrando que a perseguição não cala os justos, mas ela fortalece a fé e inspira gerações. Foi isso que aconteceu ali na igreja de Esmirna. Mas hoje, o que acontece? As pessoas trocam Jesus por qualquer coisa, por sexo, pelo vício, por bens materiais. Reclamamos do ar-condicionado quando tem e quando não tem também. Reclamamos dos bancos, reclamamos da mensagem, reclamamos da iluminação, reclamamos do som. Murmuramos. Essa é uma geração que quer conforto, mas não quer confronto. Eu sei que todos aqui vivem momentos difíceis. Nós passamos por momentos difíceis neste país. Mas Policarpo e nossos irmãos de Esmirna nos ensinam que, apesar da dor, apesar da aflição, devemos continuar servindo a Cristo e adorando a Ele como Senhor da nossa vida, independente do que nós estivermos enfrentando, pois se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus em nossas vidas. O seu louvor deve ser a nossa prioridade, todos os dias. E a nossa esperança deve estar firmada nele. Como Jó declarou: ainda que ele me mate, ainda assim eu esperarei nele. Hoje, nós também somos chamados a ser fiéis, mesmo em meio à perseguição. Uma perseguição velada, uma perseguição que a cada dia mais tenta calar a voz dos pregadores, dos pastores, porque temos que tomar cuidado, porque senão as leis defendem o que é errado e condenam aquilo que é certo. Infelizmente, um país que não quer saber da vontade de Deus, mas quer saber da própria vontade, do seu próprio bem-estar. Perseguição não deve nos intimidar, mas nos impulsionar. Então, que cada ataque contra a fé seja uma oportunidade a mais de testemunhar quem é o nosso Deus, testemunhar o bem que Ele nos fez. Que cada crítica seja uma chance de mostrar o amor de Cristo em cada atitude,
em cada pensamento, em cada palavra. Que cada perseguição seja combustível para espalhar o Evangelho, assim como ocorreu com a igreja de Esmirna, assim como ocorreu com a igreja primitiva que foi perseguida e com a igreja no mundo que ainda é perseguida nos dias de hoje. Quantos irmãos não estão sendo queimados agora em países muçulmanos? O mundo tenta calar a igreja, mas não pode calar a mensagem da cruz. Esta não. E nós, como igreja, precisamos estar prontos para enfrentar a perseguição com coragem, com fé, com amor. Porque, como eu disse, a perseguição está se intensificando. Chegarão dias que teremos que ser mais corajosos, mais impetuosos, mais firmes naquilo que realmente cremos e naquele que é a nossa força. Perseguição dos justos é uma realidade que atravessa os séculos. Ela começou lá em Jerusalém com a morte de Estevão, e ela continua em nossos dias e provavelmente se intensificará nos últimos tempos. A fidelidade da igreja de Esmirna não se manifestou em tempos de paz, mas em meio à perseguição, em meio à pobreza, em meio à dor. Eles eram pobres aos olhos do mundo, mas Cristo os declara ricos diante de Deus. Isso nos mostra que a verdadeira riqueza não está em bens materiais, mas em permanecer firmes na fé, mesmo quando tudo parece contrário. Então agora vamos olhar um pouco mais para os nossos dias. Como eu disse, nós não enfrentamos as arenas romanas, mas nós enfrentamos pressões modernas que também testam a nossa fidelidade. O mundo nos chama a negociar princípios. Afinal de contas, o certo passou errado, o errado passou a ser certo. Nós relativizamos a verdade. O mundo nos chama a buscar prazer acima de santidade. Muitos têm abandonado a oração, negligenciado a palavra, se afastado da comunhão da igreja. Hoje eu não vou. Hoje está frio. Hoje está chovendo. Trabalhei muito essa semana. Preciso descansar. Tantas desculpas nós damos. Eu vou sair dessa igreja. Irmãos, vocês não sabem quantas pessoas cada um de nós influencia. A frieza espiritual nossa alcança muitas outras ao nosso redor. Por isso há pouco engajamento na obra de Deus, falta de compaixão pelo próximo e uma displicência perigosa com a busca da santidade. Assim como em Esmirna, nossa fidelidade é provada nas tribulações do cotidiano, na pressão do trabalho, nas tentações da internet, nas seduções do consumo, na frieza espiritual que tenta se instalar em nossos corações. Cada prova é uma oportunidade de mostrar que nossa riqueza está em Cristo e não nas coisas passageiras desse mundo. Portanto, a mensagem de Jesus àquela igreja, a igreja de Esmirna, ela ecoa em nossos dias. Ele diz: não temas as coisas que vocês vão sofrer. Não temam, mas permaneçam firmes. Jesus conhece nossas tribulações. Ele vê as nossas lutas. Ele nos chama a permanecer fiéis, mesmo quando tudo parece nos empurrar para a infidelidade. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Mas em terceiro lugar, esse texto nos chama a atenção para qual é a recompensa da fidelidade. Os versos 10 e 11,
Jesus diz em sua carta à igreja de Esmirna: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então aqui é o clímax da mensagem de Cristo à igreja de Esmirna e à igreja dos nossos dias. A recompensa da fidelidade. Veja que Jesus, ele não promete riquezas terrenas, ele não promete uma vida sem dor, mas ele promete algo infinitamente maior, a coroa da vida. Se eu perguntasse a você, se você ganhasse $1 milhão, você ficaria contente? Ficaria ou não? Sim, eu também ficaria. Não vou negar, não. Se você ganhasse $10 bilhões, você ficaria contente? Sim, bem mais, né? Agora, e se eu dissesse que amanhã você não vai acordar? O que você preferiria? Promessa de Jesus é vida eterna. Não é apenas alguns dias. Não há riqueza. Não há nada neste mundo ou neste universo que seja comparável àquilo que Jesus nos promete. Na cultura grego-romana, a coroa era símbolo de vitória. Os atletas ali, aqueles corredores das maratonas, aqueles que venciam as corridas, recebiam uma coroa de louros. Os generais, vitoriosos em suas batalhas, eram honrados com coroas diante do povo. Mas Cristo oferece uma coroa que não se desfaz, que não murcha, que não se perde, que é a vida eterna. Essa promessa é grandiosa porque nos lembra que a fidelidade não é em vão. Jesus está exigindo de nós fidelidade, mas ela tem uma grande recompensa. Paulo, ali no corredor da morte, prestes a ser executado, ele declarou em sua carta, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, nos versos 7 a 8: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Então a fidelidade até o fim, ela não é recompensada com aplausos humanos, mas com a aprovação do próprio Cristo. Jesus acrescenta: o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Segunda morte, o que é? É a condenação eterna, a separação definitiva de Deus. Aqueles que não estão escritos no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida? Então glorifique a Deus. Agradeça isso todos os dias e seja fiel a Ele em todos os momentos. Os fiéis não precisam temer, porque já tem garantida a vida eterna em Cristo Jesus. Ele mesmo declara em João 11, versos 25 e 26: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, como nós aplicamos isso nos nossos dias? Porque nós vivemos numa geração, como eu disse, busca recompensas imediatas, curtidas nas redes sociais, reconhecimento profissional, status financeiro, mas Cristo nos chama a olhar além disso tudo, olhar para a eternidade, que muitos já fecharam os olhos. A fidelidade hoje pode significar abrir mão de prazeres, pode ser que tenhamos que enfrentar críticas, suportar pode significar manter-se firme na santidade,
quando todos ao redor escolhem o quê? O pecado. Pode significar servir ao próximo, enquanto o mundo prega o egoísmo, o egocentrismo. A coroa da vida é para aqueles que não deixam esfriar, que não se deixam esfriar, que não se acomodam, que não negociam a sua fé. É para aqueles que permanecem fiéis até o fim, mesmo quando isso custa lágrimas, renúncia e sacrifícios. Portanto, mesmo que nós sejamos desafiados, vale a pena ser fiel. Vale a pena resistir às pressões do mundo, vale a pena perseverar na oração, vale a pena manter a chama acesa, porque muitas já têm se apagado. Porque no fim dessa corrida, Cristo estará ali nos esperando com a coroa da vida, e Ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Esta é a frase que eu quero ouvir. Se a recompensa é eterna, então nossa fidelidade precisa ser diária, todos os dias, em todos os momentos, em cada escolha, cada renúncia, cada ato de obediência é um passo rumo à coroa que jamais se desfaz. A mensagem de Cristo à igreja de Esmirna ecoa poderosamente para nós hoje. Eles enfrentaram perseguições, enfrentaram pobreza até a morte, mas permaneceram fiéis. E nós? Nós vivemos aqui numa geração marcada pelo esfriamento espiritual, como eu disse. E perceba a consequência da falta de fidelidade. Vou pegar um exemplo lá no Antigo Testamento, que é bem mais distante, para vocês verem que isso, infelizmente, é uma característica do homem. Quando Jesus chamou Jonas para pregar em Nínive, quando ele fez isso, quantos problemas o Senhor tinha para resolver? Tinha um. Tinha uma cidade que seria destruída por conta de sua excessiva maldade. Então o Senhor tem um problema a resolver. O que ele faz? Ele chama um de seus servos. Ele chama ali o Jonas. Só que quando Deus chama Jonas, ele passa a ter não apenas um, mas dois problemas. Porque ele continua tendo uma cidade, Nínive, para ser salva, porque ela estava para ser destruída. Como justo juiz, ele tinha que aplicar juízo sobre aquela cidade, por conta do seu pecado, por conta de sua maldade excessiva. Mas agora ele tem também um servo, um profeta fujão, que pega um navio para Tarsis, direção totalmente contrária de Nínive. O que eu quero dizer com isso? Deus te chamou, Deus me chamou para ser solução e não criar problema dentro da igreja. Deus tem um grande problema a resolver. Um mundo perdido, um mundo que está morto em seus delitos e pecados, um mundo inteiro que está prestes a ser destruído por conta da sua maldade excessiva, tal como Nínive. Então a igreja foi chamada para ir e pregar o Evangelho, buscar os perdidos para fazerem parte do reino de Deus, para a salvação deles, para arrependimento de seus pecados, para terem vida. Mas ao invés disso, a igreja tem que correr atrás de crente pirracento, que não quer estar na igreja, que por qualquer motivo não quer estar em comunhão com os irmãos, que não consegue perdoar nada e nem ninguém,
que não frequenta a escola bíblica dominical para aprender sobre a palavra de Deus e fazer dessa forma a vontade de Deus, que não ora, que não frequenta os cultos de oração, que por qualquer coisa, por qualquer motivo, quer sair da igreja, ir embora da igreja, que passou a acreditar que pode ser um crente desigrejado, que acha que existe crente não praticante. Somos uma geração marcada pelo escândalo. Basta olhar nas mídias sociais, quantos líderes religiosos envolvidos em escândalos pavorosos, quantas igrejas envolvidas em escândalos. Somos a geração que banalizou o divórcio. As mesmas estatísticas para o mundo são as estatísticas para dentro da igreja, do número de divórcios. Mas a palavra de Deus diz: eu odeio o divórcio. Somos a geração que se afundou no pecado. Somos a geração que mais se desviou nesse mundo. Nunca houve sobre a face da terra crentes tão frágeis, tão inconsistentes como da nossa geração, essa geração mimimi. Nenhuma outra geração conseguiu ser tão indiferente, tão distante da essência da fé. Crescemos em número, mas caímos vertiginosamente em qualidade. Multiplicamos as estatísticas, sim, mas diminuímos em santidade. Somos muitos hoje, mas somos rasos. Deus chamou a igreja para ser santa, separada para Ele, para testemunhar de seu amor e ganhar almas, para ser solução e não mais um problema. Muitos têm se acomodado, a indiferença tem tomado conta dos corações que antes ardiam em fogo pelo Senhor. Não temos mais visto isso nas nossas igrejas. Não temos visto mais avivamentos. É tempo de se arrepender. É tempo de reconhecer que temos falhado em nossa fidelidade. É tempo de confessar nossa displicência diante da obra de Deus, nossa falta de engajamento, nossa frieza espiritual. Não podemos continuar vivendo como se a eternidade não existisse, porque o fim está muito mais próximo do que imaginamos. Os sinais estão aí, acontecendo dia após dia, mas não queremos ver, não queremos dar atenção a isso. As trombetas estão soando e tapamos os nossos ouvidos. Cristo nos chama hoje: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Mas o que importa isso para nós? Somos imediatistas. Essa palavra de Jesus não é apenas uma palavra de consolo, mas é um chamado urgente à ação. Não podemos ficar aqui parados como meros espectadores. Precisamos nos levantar contra o esfriamento, reacender essa chama da fé, renovar nosso compromisso com Jesus e viver em fidelidade até o fim. A igreja não pode ser marcada pela indiferença, mas pela fidelidade. O mundo precisa ver em nós homens e mulheres que não negociam a sua fé, que não se rendem às pressões, que permanecem firmes, mesmo em meio a tribulações. Pois se você acha que as tribulações da igreja de Esmirna eram grandes, aguarde mais um pouquinho, e você verá como será grande a tribulação que passaremos. Portanto, hoje é dia de decisão.
Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de renovar nossa fidelidade ao Senhor. É hora de abandonar a superficialidade, rejeitar a duplicidade, abraçar a missão de Cristo, a missão que Cristo confiou à igreja, ser luz ao mundo, testemunho vivo de que Jesus é o Senhor, é o único e suficiente Salvador. Que cada um de nós saia daqui com o coração ardendo pelo desejo de ser transformado e de ser agente transformador de vidas, de crescer em fidelidade, mesmo diante da resistência do mundo, e de se unir ao Espírito Santo nessa obra gloriosa, de proclamar o Evangelho, de salvar vidas. Nós, na nossa série de mensagens, na nossa igreja, nós deixamos bem claro que a igreja não é um transatlântico para a gente se esbaldar, mas é um bote salva-vidas. Nós estamos navegando em águas turbulentas para salvar vidas, e não num transatlântico para o nosso deleite. Só assim nós seremos uma comunidade santa, viva, irrepreensível, preparada como noiva de Cristo, refletindo a glória de Deus ao mundo. O noivo está voltando. Ele quer ver a sua noiva, igreja, preparada. A maior parte da igreja não está preparada. Se Jesus voltar hoje, muitos vão ficar. Infelizmente. Que nós possamos sair daqui determinados a viver, não para este mundo, mas para Cristo, com os olhos fixos na coroa da vida, pois é esse a nossa recompensa. Essa é a nossa recompensa, a coroa da vida. Não os prazeres do mundo, não as riquezas deste mundo, não o bem-estar deste mundo, mas a coroa da vida eterna ao lado de Jesus. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, porque como igreja, nós temos uma arma muito poderosa. Como igreja, nós temos que saber que a arma mais poderosa que nós temos é a oração. Nós somos seres muito pequenos, frágeis, não temos poder algum, mas quando levantamos a nossa voz ao Eterno, nós nos comunicamos com Ele, nós nos unimos a Ele. A oração é o que liga a nossa fragilidade humana à onipotência de Deus. Isso faz a diferença. Por isso eu gostaria de orar com você, igreja. Gostaria de orar com cada um de vocês, porque Cristo está chamando a sua igreja à fidelidade. Então não é hora de se acomodar, não é hora de esfriar, não é hora de negociar a fé. É hora de se levantar, é hora de se arrepender, de renovar o nosso compromisso com o Senhor. Isso não é para um ou dois, é para a igreja toda. Nós devemos fazer isso todos os dias, renovar o nosso compromisso com Deus. Então, se você hoje reconhece que precisa acender ou reacender a chama, que precisa voltar ao primeiro amor, que precisa ser fiel até o fim, que precisa de forças para ser fiel até o fim, mesmo em meio a tribulações, coloque-se diante de Deus em oração, reafirme seu compromisso com o Senhor Jesus e receba as forças que o Espírito Santo tem para te fazer permanecer firme e receber assim a coroa da vida. Pai querido, nós queremos declarar, queremos reafirmar, Senhor, o nosso compromisso contigo e não com este mundo, Senhor. Pai querido, nós queremos estar diante de Ti todos os dias. Nós queremos, Senhor, nós precisamos de Ti todos os dias.
Nós precisamos do Teu amor presente em nossas vidas, Senhor, para que possamos espelhar Cristo Jesus a este mundo. Pai querido, reacende a chama no nosso coração. Pai querido, dá-nos coragem, dá-nos, Senhor, esperteza, para que possamos proclamar a Tua palavra, dá-nos ousadia para pregarmos o Teu Evangelho através do nosso testemunho, em cada momento, em todos os lugares, Senhor, que o mundo possa olhar para cada um de nós e ver refletido a imagem de Jesus, porque foi isso que aconteceu na igreja primitiva, ali em Atos 11, quando os cristãos os crentes começaram a ser chamados de cristãos, pequenos cristos, Senhor, por conta das suas atitudes, do seu testemunho, Senhor. Que isso possa acontecer nos dias de hoje, Senhor. Pai querido, acende a chama nossa, no nosso coração, aviva-nos, Senhor, dia após dia, porque precisamos de Ti, Senhor. Coloque em nossa mente que os prazeres deste mundo são passageiros, Senhor, mas mesmo em tribulações, mesmo diante da dor, Senhor, que nós possamos ter nossos olhos fixos, Senhor, que o nosso prêmio é a coroa da vida, é a vida eterna ao Teu lado, Senhor, em Tua presença. Pai querido, ajuda-nos, Senhor. Pai querido, toca corações agora, Senhor, aqueles que se sentem esfriados, frios espiritualmente, Senhor, reacende a chama. Aqueles que estão longe da Tua presença, Senhor, que são apenas frequentadores de igreja, reacende o Seu amor, a Sua fidelidade a Ti, Senhor. Aqueles que ainda não conhecem, Senhor, a Cristo Jesus, não o reconhecem, não o reconheceram ainda como Senhor Salvador, toca-os com Teu Santo Espírito, Senhor, convence-os de seu pecado, do Teu juízo, Senhor, da Tua justiça, para que sejam salvos, Senhor. Pai querido, transforma esta igreja local, Senhor, transforma a Tua igreja em todos os locais da face da terra, Senhor, para que possamos Te servir e glorificar o Teu santo nome, como o Senhor merece, como o Senhor é digno, Senhor, que possamos todos os dias Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, com dons espirituais, para que como igreja possamos fazer tudo isso para a glória do Teu santo nome, Senhor. E possamos fazer como foi dito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, Senhor, que tudo seja feito para a Tua glória, Senhor. Pai querido, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por Tua bondade que nos acompanha dia após dia. Te agradecemos pelo Teu imenso amor, por Tua misericórdia que dura para sempre, pela Tua graça que nos salvou e nos transformou, pois éramos Teus inimigos, mas agora somos filhos amados Teus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus.